Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família, com a família e juntos em família. Em nome de Jesus. Mas antes disso, a gente tem alguma coisa para te apresentar. A novidade do nosso site, o site ministérioaguaviva.net. Seja muito bem-vindo, se você puder visitar e dar sua opinião também, participando junto desse ministério, que de passinho em passinho nós estamos evoluindo um pouquinho mais, e nós temos aí o site disponível em espanhol e português. E se você clicar ali na parte do menu em português, você vai ver vários itens, quem somos, ministérios, mas uma partezinha muito legal, que a gente colocou filmes. Nós indicamos filmes para que você possa estar assistindo, você com a tua família, seus amigos, que vocês possam comentar, discutir e que recebam uma mensagem, né? E também aceitamos sugestões de filmes. Você que conhece, vamos compartilhar e vamos ter nosso tempo também de comunhão com as coisas que são boas, É isso né? aí, né? São filmes para família, né? Como a Nilza falou da outra vez, a sessão pipoca, Ah, sessão né? pipoca, Fazer a isso sessão aí. pipoca. Então, você é o nosso convidado. São filmes, nem todos eles são cristãos, mas todos eles têm um ensinamento bastante profundo para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, se você tem algum filme que você acha que é interessante, manda para a gente, nós vamos assistir, e se realmente for um filme legal, a gente bota na nossa lista. Que seja para edificar o corpo de Cristo. Exatamente, para edificar o corpo de Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Todas as quintas-feiras, nós temos estudo bíblico e nós começamos a falar sobre a graça de Deus, né? Nós vamos ter uma série de 3 estudos, começamos na quinta-feira passada, e a gente te convida para você estar com a gente, para que a gente possa junto estar aprendendo o que é essa graça de Deus. Então, se você perdeu o primeiro, está aí no YouTube, você pode entrar lá. Se você assistiu e tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode escrever aqui para nós ou através das nossas redes sociais, e aí nós vamos poder estar te respondendo na próxima aula. Ok? Então, fica aí a dica, né? Falar sobre a graça de Deus é algo impressionante, né? Então, se você deseja, vem com a gente fazer ou estar juntos estudando esse tema tão interessante. Mas como a gente vai falar de graça sem falar em amor, sem falar em misericórdia, sem falar em confiança e sem falar em fé? Tudo isso voltado para Deus. Como é que eu consigo falar da graça sem isso, né? Sem falar nisso aí. Mas para ter tudo isso, nós devemos saber em quem nós confiamos e em que nós confiamos. E o Senhor nos traz hoje uma palavra para que possamos avaliar nossa fé. Uma palavra para que possamos nos reposicionarmos como cristãos. Uma palavra para que possamos estar mais fortalecidos no Deus da nossa fé. Hoje, nós vamos falar sobre fortaleza. Fortaleza. E aí, nós podemos definir fortaleza como uma cidade do Brasil. Não, também, mas não é essa fortaleza. Como um lugar seguro, também. Podemos definir a fortaleza como um lugar de confiança. Ou seja, a gente sabe que ninguém vai entrar lá porque nós estamos numa fortaleza. Um lugar de tranquilidade, onde você e eu, a gente jamais vai ser abalado. Mas essas são pequenas definições, mas eu gostaria de ver realmente
a definição de fortaleza lá no dicionário. Fortaleza é uma característica de forte, uma característica de força, de vigor, de robustez. É uma característica de um atleta. Fortaleza é um lugar protegido, e é esse que a gente quer falar. É um lugar fortificado, usado para proteger uma cidade, um território, um forte. É esse que nós queremos falar. A palavra fortaleza, ela nos remete a uma imagem de força, uma imagem de segurança, uma imagem de coragem. No contexto cristão, a fortaleza é algo que todos nós precisamos buscar. Todos nós devemos desenvolver essa fortaleza em nossa vida espiritual. Isso só acontece quando nós permitimos que Deus tome o controle da nossa vida. Isso só vai acontecer se você e eu permitirmos que Deus tenha o controle. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo nos encoraja a sermos o quê? Fortes. Mas não na tua força e na minha força, não, na força de Deus, na força do Senhor e no poder dele. É essa fortaleza que a gente tem que aprender. Isso significa que nossa verdadeira fortaleza não vem de nós mesmos, mas é encontrada no Senhor. A nossa fortaleza é encontrada em Deus. A fortaleza de Deus ele coloca sobre a nossa vida algumas características. Ele coloca primeiro o seu poder sobre a nossa vida. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós temos o Senhor como a nossa fortaleza, ele coloca esse poder, e esse poder passa a fazer parte da tua vida e da minha vida. Quando nós estamos firmados em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio, qualquer coisa que a vida nos apresente. Porque eu estou firmado no Senhor. A minha fortaleza é o Senhor. Vejamos alguns pontos como nós podemos ser fortalecidos em Deus. Abra sua Bíblia aí. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele é a minha fortaleza e a minha força. Deus é a fortaleza na nossa vida. Ele que está com a gente. Aqui em 2 Samuel a gente vê Davi está louvando a Deus, o Deus da sua fortaleza. Aqui Davi está declarando que a fonte da nossa fortaleza é o próprio Deus. E Davi, como você já sabe, foi um rei guerreiro, onde tinha muita gente querendo pegar ele, né? Tinha muita gente querendo acabar com Davi. Então, Davi confiava no Deus da sua fortaleza. Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa segurança, ele é o nosso refúgio. Quando nos aproximamos de Deus e buscamos a sua presença e confiamos no seu poder, somos fortalecidos em todas as áreas da nossa vida. Estamos mais fortes. A vida muitas vezes nos lança em situações difíceis
enfrentamos desafios que parecem insuportáveis. Com certeza você já passou por isso, nós já passamos por isso também. Mas lembramos das palavras do salmista Davi. Abra sua Bíblia lá em Salmos, Salmo capítulo, vamos lá, aqui. Salmo capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Ou seja, Davi está falando aqui, ele está afirmando aqui que Deus é a fortaleza dele em todo o tempo. Davi faz algumas afirmações aqui muito importantes para mim e para você. Quando ele está escrevendo esse salmo, ele fala que Deus é a minha rocha. Quando ele fala que é a minha rocha, ele está dizendo que Deus é um lugar firme e seguro. É minha rocha, ele é inabalável. Então, se eu estou com ele, não tem problema. Ele fala também que Deus é a minha cidadela. Cidadela é um castelo onde você é protegido. Então, se Deus é o teu castelo, ele te dá a proteção. Davi fala que Deus é o meu libertador, aquele que me libertou dos inimigos, inclusive dos inimigos do inferno. E ele fala que Deus é o meu refúgio. Refúgio é onde eu posso me esconder com segurança, onde eu posso estar tranquilo. Deus é o meu refúgio. Ele fala que Deus é o meu escudo. Escudo é proteção. Você tem um escudo aqui, ele é proteção. Proteção contra o quê? Contra os seus inimigos. Não importa se são físicos ou espirituais. Mas Davi afirma aqui que Deus era o escudo. E Deus é a força da minha salvação. E quando ele afirma isso, é aquele que garantiu a minha vitória na eternidade. Então, dentro de um único versículo, você vê tudo aquilo que Davi viveu com Deus. E o que ele viveu com Deus é para você e eu vivermos também. Então, essa fortaleza é para mim e para você. Quando nós enfrentamos as tribulações, podemos encontrar fortaleza em Deus. Quando a gente passa num perrengue, né, a gente busca fortaleza em Deus. Quando a gente confia que Ele vai nos dar forças, estratégias e capacitação para vencermos. Vencermos não a minha e a tua vitória, mas a vitória do Senhor. Confiar é diferente de crer. Crer, qualquer um crê, mas confiar é depositar toda a nossa fé, toda a nossa segurança em Deus. Isso é a confiança que você e eu temos que ter, sabendo que Deus vai nos fortalecer. Ele é a minha rocha. Né? Ele é a minha rocha. A fé é um dos pilares da nossa caminhada cristã e nos fortalece em todas as circunstâncias. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, quando nós exercitamos nossa fé em Deus, mesmo quando tudo parece ser impossível, eu tenho fé em Deus. Mesmo quando tudo parece contrário ao que queremos ou aquilo que nós necessitamos, eu tenho fé em Deus. Mesmo quando tudo parece que não tem mais jeito. Não tem mais jeito.
Se você lembra lá da passagem de Lázaro, Lázaro já estava morto. Então, quando Jesus chegou, Maria falou, não tem mais jeito. Jesus, você tinha que ter vindo antes. Você se atrasou. Quando exercitamos a nossa fé em Deus, encontramos força. Força para perseverar e para vencer. E a nossa vitória é uma vitória que nós partilhamos com Deus. Ou, na verdade, Deus partilha conosco, né? Essa vitória que Deus partilha com você e comigo. Isso só é possível devido a estarmos fortalecidos em Deus. Se você vai lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor, ele afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. A tentação é uma realidade em nossas vidas. A fé vai depender de você e de mim. O fortalecimento vai depender de você e de mim. Não, pastor, mas não é Deus que fortalece. Ele fortalece aqueles que querem caminhar com Ele. Aqueles que querem ser fortalecidos por Ele. E a tentação, realmente ela vem. Mas Deus nos capacita a resistir à tentação. Pastor, mas a carne é fraca. Não, não é fraca, querido. É fraco quando você e eu estamos distantes de Deus. É fraco quando você e eu não permitimos que o Espírito Santo trate a nossa vida. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, a fortaleza que Deus nos dá para que a gente resista. Essa fortaleza que Deus dá para mim e para você. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele nos assegura que Deus é fiel. Deus é fiel. Muita gente usa isso como um jargão, mas isso é verdade na tua vida e na minha vida. Nós que cremos nesse Deus, nós que caminhamos com esse Deus, isso é verdade. E Deus é fiel para você e é fiel para mim. E Deus ele não nos permitirá ser tentados além do que nós podemos suportar. E também ter a saída de Deus. Mas tem muito cristão que fala, pastor, a carne é fraca, pastor, eu não suporto, pastor, eu estou passando por um estreito, está muito difícil. Pois é. O que falta? Falta a gente crer que Deus é fiel. Falta a gente crer, parar de reclamar e crer que Deus, ele não vai permitir que nada que você não consiga suportar aconteça na tua vida e na minha vida. Com a ajuda de Deus, nós podemos permanecer firmes e escolher o caminho da retidão. E escolher o caminho certo. Mas para isso eu tenho que permitir que Deus fale comigo. Eu tenho que escutar a voz de Deus, eu tenho que caminhar com Ele. Eu tenho que ser fortalecido por Ele. Alguns anos atrás, Deus me deu uma frase para que eu estivesse sendo fortalecido numa situação que eu estava passando muito difícil. E essa frase eu gostaria de compartilhar com você. E que você pudesse empregar esta frase na tua vida. Deus e eu somos a maioria. Deus e eu somos a maioria. Não importa quantos sejam, não importa o que seja, Deus e eu somos a maioria. Coloque isso na tua vida.
Escreva um papelzinho, põe aí na geladeira, põe lá no banheiro, põe no carro. Deus e eu somos a maioria. E não permita que o inferno diga diferente. Não permita que o inferno coloque na tua cabeça, não tem mais jeito. Não permita que o inferno diga para você, olha, acabou, você não tem mais condição nenhuma. Não haverá tentação ou qualquer situação que possa te vencer se Deus e você é a maioria. Se Deus é a tua fortaleza. Abra a tua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fortaleza para evangelizar. Muitos de nós não sabemos mais o que é isso, mas eu sou da época em que se fazia culto ao ar livre. Então, para você que não sabe o que é um culto ao ar livre, a gente levava num carro, levava uma caixa de som, botava na bateria do carro e ali ia um bando de gente e a gente cantava lá e alguém trazia uma palavra no meio da praça. Pastor, que loucura! Era louco, louco demais. Por quê? Porque lá passava todo mundo. Então, evangelizar. Muita gente não quer saber disso hoje. Mas como cristãos, temos o chamado para levar e compartilhar o evangelho com o mundo. E o mundo não é você ir em outro país, é o mundo que está à tua volta, ao nosso redor. Nós temos que compartilhar essa palavra. E quando Jesus fala aqui, ide e pregai o evangelho, esse pregai, né, que ele está em grego, ele significa compartilhar. Compartilhe o evangelho. Porque todo mundo quer pregar e acusar e dizer, não, você... Não. Compartilha. Não é? Quando você aponta o dedo para um, tem 3 aqui apontando para você. Por isso que eu faço assim, né? No entanto, muitas vezes encontramos obstáculos para a gente ter essa fortaleza de evangelismo. Encontramos resistência, na maioria das vezes, criadas por nós mesmos e por nossa acomodação. Acomodação e muitas vezes falta de compromisso. Estamos bem indo na igreja, né? Com ar-condicionado, está tudo bem lá, uma cadeira estofada. Ninguém quer saber de ir pregar o evangelho. Semana passada nós recebemos um áudio, né, de um irmão nosso que estava lá no Oriente Médio, que ele foi morto e queimado por pregar o evangelho. Então nós estamos falando de missões. Missões que muitas vezes a gente não quer ouvir. E a nossa acomodação nos impede de ter essa fortaleza que o Senhor quer colocar dentro de nós para levar a palavra. Mas o Espírito Santo, você pode até dar as suas desculpas, né? Sabe o que é? Eu não tenho teologia, eu preciso fazer teologia. Não... Querido, o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos dá coragem para sermos testemunhas. Testemunhas de Jesus, testemunhas destemidas. Não é? Pessoas que realmente sabem e têm uma experiência com Deus. Destemidas do amor, do poder e da graça de Deus.
Porque quando você tem a Deus como sua fortaleza, o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo te guia. O que Deus espera de você e de mim é a nossa disposição. Então, eu tenho que estar disposto a fazer. Eu tenho que estar disposto. Se eu não estou disposto, Deus não vai te obrigar a nada. Ei, vamos! Não, Deus não vai fazer isso. O inferno sempre irá se levantar para te derrubar. Mas se a tua fortaleza está em Deus, todas as vezes que o inferno se levantar, ele vai cair em nome de Jesus. Não importa quantas vezes ele se levanta, quantas vezes ele vai cair. Por quê? Porque a nossa fortaleza não está no nosso braço. A nossa fortaleza não está naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. A minha fortaleza está no Senhor. Amém? E, na verdade, o que o Senhor espera de cada um de nós. Lembre-se de que a fortaleza não é algo que alcançamos de uma só vez, mas é um processo contínuo em nossa vida. Devemos buscar a Deus, confiar em seu poder e permitir que Ele trabalhe em nós, fortalecendo-nos dia após dia. Que sejamos encorajados a buscar a fortaleza que vem de Deus. Quando somos fortes no Senhor, podemos enfrentar todas as coisas com coragem e vencer as batalhas que surgem em nosso caminho. Se você ainda tem tido sua fortaleza em você, na sua posição, nos seus recursos, mas você deseja ter sua fortaleza em Deus, isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos levar à fortaleza de Deus. Mas se você deseja isso agora, feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Peço perdão dos meus pecados. Peço perdão dos meus pecados. Quero viver, Senhor, o teu processo na minha vida. Quero viver o teu processo na minha vida. Senhor, toma-me nas tuas mãos. Senhor, toma-me nas tuas mãos. Fortalece-me, Senhor, em ti. Fortalece-me, Senhor, em ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração por primeira vez, eu convido que você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que viva a palavra de Deus mais próxima da sua casa. Ou, se você quiser, vem com a gente, né? No Ministério Água Viva, o Ministério Digital, para que a gente possa juntos caminhar e juntos aprender da palavra e juntos termos esta fortaleza do Senhor na nossa vida. E você que já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda tem sido tímido, não tem estado forte em tempos difíceis, não tem tido Deus como a sua fonte de fortalecimento e de segurança, mas você deseja permitir que o Espírito Santo te guie e te dê forças e te fortaleça a partir de agora. Se você quer isso, fecha os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de fortaleza. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos elegido antes da fundação do mundo. Pai, agora em nome de Jesus te pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos a nossa fortaleza no nosso braço, no nosso conhecimento, nos nossos recursos. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós não buscamos ter a fortaleza, a rocha eterna que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, a partir de agora, ser a nossa fortaleza. Ensina-nos, Senhor, a estar dentro dessa fortaleza.
Ensina-nos, Senhor, a ter este poder da fortaleza sobre as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, como o Senhor quer. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Deus é fortaleza para quem nele confia, para quem busca. Então, Deus é uma fortaleza para você e para mim, que buscamos e confiamos no Senhor. Amém? Obrigado por você estar com a gente. Te espero na quinta-feira. E nós vamos para a parte 2 do estudo sobre a graça de Deus. E espero que você visite o nosso site, entre lá, faça comentário, tem lá um Fale Conosco, que você pode entrar e falar com a gente. E esse vídeo vai estar no YouTube, se essa palavra foi boa para você, que ela possa ser boa para outras pessoas. Pega essa mensagem, pega esse vídeo e multiplique. Multiplique quantas vezes você quiser nos seus grupos de WhatsApp, enfim, onde você quiser, que vai ser uma grande bênção na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana poderosa. Lembrando que a semana que vem, domingo que vem, tem o quê? Santa Ceia do Senhor. Então você prepare aí os seus elementos para que você possa estar junto com a gente, participando da Santa Ceia. Aqueles elementos, aquele que vai caracterizar o corpo de Jesus e aquele que vai caracterizar o sangue de Jesus. E nós vamos juntos participar dessa ceia. Tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.